Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Jorge Ribeiro e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que é muito legal. Como a gente pode acelerar nossas vendas com estratégias que encerram a negociação em minutos ou até mesmo no mesmo dia, né? Todo mundo sabe que a grande dificuldade hoje para quem vende é como que a gente consegue fazer que esse processo seja muito mais prático e direto, né? Sem enrolação, sem perder tempo com um monte de lead que às vezes só fica como curioso. Né? Então, nosso objetivo hoje aqui é mostrar para você como encurtar o ciclo de vendas de uma comunicação muito mais clara. Vou te ensinar hoje como fazer perguntas certas com foco no que realmente importa para o cliente. E isso vai, consequentemente, te ajudar a definir, a reduzir esse tempo que você perde normalmente aí com seus leads, com seus clientes no seu dia a dia. Porque, afinal de contas, o seu foco deve ser muito especificamente bater metas. Então vamos lá, vamos para o conteúdo, vamos aprender aqui hoje. É, Vamos ver, porque assim, a maioria das pessoas hoje ainda leva dias ou até mesmo semanas. E dependendo do case, dependendo do tipo de produto que você vende, até meses, né, para fechar uma venda. Então tem algo de errado nesse processo. Às vezes tem um detalhezinho que você não está sabendo como ajustar, como melhorar. E hoje a gente vai estudar alguns pontos aqui que a gente de repente pode ajustar o seu processo aí, você melhorar e fechar suas vendas muito mais rápido. Tá legal? Então vamos nessa. O erro fatal que trava suas vendas. Vamos entender aqui por que que isso normalmente acontece. E de uma forma bem direta, o maior erro que faz você perder tempo com o cliente é tentar vender antes de entender a necessidade dele. Mas Jorge, o que que isso quer dizer? É quando você fala demais, apresenta características demais técnicas do produto ou foca somente em explicar o que você está vendendo, ou explicar o que você vende, ou explicar, falar muito da tua empresa, do teu negócio. Então você não escuta, não dá atenção, não tem uma escuta ativa com esse cliente. E o cliente não compra o produto, ele compra a solução, ele compra a transformação. Então você primeiramente precisa entender qual que é a necessidade do cliente, entender o porquê que ele está comprando esse produto. E aqui é um ponto chave. Você entendendo isso, você vai especificamente trabalhar nesse ponto que é o ponto principal que ele quer o produto. Vou dar um exemplo aqui. O cara vai comprar um carro. E esse carro, o vendedor chega lá na loja, pô, tem diversos carros ali no salão e ele precisa escolher. O cara afirma que ele quer, pergunta que se ele quer comprar um carro, ele fala que sim, tal, beleza. Tal, ele começa a mostrar um monte de carro, mas em nenhum momento ele pergunta pro cliente, tá, mas por qual finalidade você quer comprar um carro? Você é solteiro, é casado, tem filhos e tudo? Não, ele está explicando de um monte de carro ali e não pergunta para o cliente, podendo economizar tempo e com isso, consequentemente, fechar uma venda muito mais assertiva. Vamos supor que o cara precisa de um SUV, porque ele tem uma família grande, tem dois, três filhos, então com essa informação o vendedor vai ser muito mais específico e muito mais direto na solução para o cliente. Então, o poder de uma comunicação clara, esse que é o segundo ponto, tá? Que a gente vai aprender aqui, que a comunicação ruim custa caro. O que que isso quer dizer? Se o cliente não entende em segundos o que você resolve, ele desliga. Isso mesmo. Ele não presta mais atenção no que você fala, mesmo que ele não diga isso, mas ele vai desconectar com você e então isso vai acabar criando uma barreira com você. Comece com uma frase clara com esse cliente, por exemplo, o problema que você resolve, especificamente, e o desejo que você entrega, né? Um exemplo dessa frase de impacto, eu ajudo empresas que perdem vendas por falta de processos ou montar um sistema comercial que gere previsibilidade todos os meses, tá? Esse aqui é um exemplo claro de a comunicação clara e o desejo que você entrega, tá? O outro ponto é faça perguntas inteligentes, né? Utilize aqui, por exemplo, a gente tem o spin selling, que são técnicas onde você vai, por exemplo, entender a necessidade. Agora você vai ter a atenção do cliente, então você não vende, você descobre o que o cliente precisa. Use o spin selling é, dessa forma que você vai conseguir entender
qual é a real necessidade do cliente. O Spin Selling nada mais é do que uma técnica muito antiga de vendas que, para falar a verdade, o S ele significa situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade de solução, tá? Então essa técnica foi estudada lá atrás, onde foi feito um estudo porque certas pessoas vendiam muito mais do que outras. Então foi descoberto que todos os bons vendedores ele utilizava essa técnica aqui, o spin selling, que primeiro ele entendia a situação. Por exemplo, ele pergunta: me conta como você está estruturando hoje o seu processo de vendas. Isso aqui é uma pergunta de situação. Você vai entender como que está a situação do teu negócio aí, da tua empresa, enfim. O problema. Qual é o maior desafio em bater metas todos os meses, tá? Aqui a gente está focando no problema, fazendo a pergunta de problema. Implicação é, e quanto desse desafio se repete, o que isso causa no resultado final, tá? Aqui a gente está vendo que está tendo uma implicação nessa situação e nesse problema, tá? E necessidade é se a gente resolvesse isso hoje e você tivesse previsibilidade nas vendas, o que mudaria no seu negócio? Então aqui a gente entrega a solução para ele no final, tá? Claro, com gatilho, se o cliente se convence sozinho de que precisa da solução, você já praticamente está com a venda feita, tá? Então, outro ponto importante que a gente vai destacar aqui é a construção de conexão e confiança. Afinal de contas, as pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas se conectam, de quem elas gostam, né? A gente compra de gente. Se o cliente não confiar em você, ele nunca vai abrir o jogo. Então, traga sempre esse cliente para uma história real, de uma transformação, por exemplo, uma prova social de algum outro cliente que você já atendeu ele, enfim, e use a linguagem própria desse cliente, crie um rapport com ele, mostre que você realmente está interessado pela necessidade dele, que você quer entender mais da dor dele do que ele mesmo. Então, frases, por exemplo, que você pode utilizar nesse caso eu já ajudei um cliente com o mesmo problema, ele também achava que era problema de equipe, mas era falta de processo. Então, isso aqui é um exemplo de uma frase que você pode utilizar com seus clientes, gerando empatia consequentemente, gerando conexão e tendo a confiança desse cliente para você vender muito mais no seu dia a dia. E também outro ponto mega importante é use micro compromissos na negociação. O que que isso quer dizer, Jorge? Não tente fechar o negócio tudo de uma vez. Vá construindo o sim através do sim. O que isso quer dizer? Exemplo de micro compromisso que a gente pode destacar aqui. Se eu te mostrar como dobrar suas vendas sem contratar mais ninguém, você escutaria até o fim? Então, você já está gerando um micro compromisso comigo. Se eu conseguir aquele desconto que você está querendo, a gente encerra essa negociação, a gente fecha essa compra. Então, são vai gerando micro compromissos e condições para que você vá direcionando e funilando a sua venda para o fechamento final. Você consegue me dar 10 minutos amanhã para eu te apresentar um plano mais claro e assim a gente conseguir fechar esse negócio? Então, vai gerando micro compromissos com seu lead, com seu cliente aí. Você vai ver que vai gerar muito mais resultado. Afinal de contas, gatilho de comprometimento e controle do processo vai entrar na mente do seu cliente. Ele vai realmente entender que a sua solução é importante para ele. E se isso fizer sentido, podemos seguir para proposta. Então, isso continua sendo um grande exemplo aí de como você pode conquistar o sim desse cliente. Domine a conversa e a venda, né? Um grande mentor meu, ele sempre fala que a gente precisa fazer o SND. O que é o SND? É se valorizar, não fazer questão e dominar a conversa, tá? Porque a partir do momento que você utiliza essa técnica de se valorizar, mostrar que você não está desesperado e também que você não faz questão dessa venda, e também dominar a conversa, você vai ver que você vai fechar vendas com muito mais facilidade, porque afinal de contas, ninguém gosta de comprar de ninguém desesperado, né? E despreparado, né? Então, você precisa dominar a conversa e a venda vai acontecer, tá? O líder de vendas não segue o cliente, ele conduz. Claro, com muito respeito, mas com direção. Então, ali no momento da negociação, você precisa ser o especialista.
Não deixar a conversa aberta, sempre feche no próximo passo. Como assim, Jorge? Quando agendamos para te mostrar a proposta, você já está direcionando ali. Posso te enviar agora ou prefere ver tudo junto? Ou faz sentido seguirmos para a etapa de orçamento nesse momento? Então você vai sempre conduzindo a conversa e vai dominando ali. Por exemplo, o cliente fala: Ah, eu vou pensar. Então, tudo bem. Vamos fazer o seguinte: eu tenho um horário aqui amanhã, eu te retorno tal horário. Não deixe aberto para ele tomar a iniciativa de voltar e te procurar. Sempre você toma a frente da venda e domina ali todas as decisões que precisam ser tomadas, porque se você deixar com o cliente, ele vai esquecer e, consequentemente, você não vai fechar essa venda, tá? Outro ponto importante, sempre faça 5 pontos de contato com seus clientes e aproveite cada ponto desse com ligação, com mensagem, com áudio, seja o que for. Ninguém compra de ninguém se você não tiver pelo menos alguma conexão. E como que você vai gerar essa conexão? Muitas vezes através de ligação, através de uma mensagem, através de áudio, mas a gente precisa de 5 contatos mínimos com esse cliente para ele ter uma confiança em você e assim você consiga fechar o negócio com ele. Essa dica é muito importante. Às vezes você conversa com o cliente, deixa lá a conversa em aberto e ali se perde ali e você acabou de desperdiçar uma possível venda, um potencial cliente, porque você só teve 1 ou 2 contatos com ele e ele não sentiu segurança o suficiente para comprar de você, tá? Então, a diferença entre um vendedor, a gente vai falar um pouco agora sobre o fechamento, é, e assim a gente vai conseguir pedir a venda também. É importante a gente pedir a venda na hora de uma negociação e fazer o fechamento realmente. A diferença do vendedor comum para o vendedor de alta performance está no carisma, está no método e está na hora e está também no método de pedir a venda. Você precisa usar essas estratégias, você vai escutar o ciclo, vender com mais clareza e ainda se tornar um líder da negociação. Então, no final de toda essa técnica, você vai pedir a venda, vai falar: então, fulano, podemos encerrar aqui? Podemos apertar as mãos aqui? Eu vou te passar, pegar seus dados aqui para a gente finalizar o seu pedido e a gente já comemora aqui sua compra. Então, se esse conteúdo fez sentido então para você aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais você acha que você faz aí que acelere suas vendas, né? Para que eu possa te ajudar com conteúdo mais práticos e a gente vai postar vídeos aqui toda semana falando de dicas de fechamento. Então, com essas técnicas aqui, basicamente, a gente acelera todo o processo de vendas e assim consegue, consequentemente, ter muito mais resultados e muitas vezes você encerra um ciclo de venda com muito mais facilidade. Então, recapitulando aqui todos os pontos para quem acompanhou aqui até o final, a gente não deve tentar vender antes de entender, isso é mega importante, está aqui no processo de venda, e também a gente precisa ter uma comunicação clara e precisa com o cliente, tudo bem? E tem que fazer perguntas inteligentes, utilizando basicamente, aqui a gente tem um exemplo do Spin Selling como uma técnica de vendas legal, e também a gente vai construir uma conexão e uma confiança do cliente. E o outro ponto é usar micro compromissos na negociação desse cliente e dominar a conversa, não deixar o cliente desviar o assunto ou até mesmo ele tomar a decisão de retornar o contato para você. Você sempre tem que dominar a conversa. E por último, pedir o fechamento, pedir a venda para o cliente realmente, porque muitas vezes o cara é muito bom, mas no final ele falha porque ele não pede o fechamento, não pede a venda e assim não concretiza a tão sonhada fechamento de vendas. E essas são as dicas de hoje. Tá bom, galera? Grande abraço e até mais.